Qualquer coisa você fala. De voz. Boa noite, irmã Caleide, a paz do Senhor Jesus. Aleluias. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor. Coisa tremenda. Nós hoje mais uma vez reunidos como povo de Deus nessa noite para adorar ao Senhor, adorar, louvar aquele que é digno de glória, de honra e de louvor. Amém? Louvado seja Deus. Se você quiser. Boa noite, irmãos de Divinópolis, a Igreja Transcultural, a paz do Senhor Jesus. Hoje, pela graça de Deus, nós concluiremos a mensagem. Marcos Antônio, boa noite. Meu primo Davidson Faustino Julião, boa noite, a paz do Senhor, meu primo. Aleluias. Dona Marta, já vi que entrou aí, a paz do Senhor. Irmã Jéssica, louvado seja Deus. Os irmãos que estão aí já ao vivo com a gente, estão ouvindo bem? Aleluias. 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 Irmãos, vamos tirar um tempo nessa hora para nós prostrarmos o nosso coração. Eu quero declarar nessa noite que toda a nossa atenção, todo o nosso coração esteja voltado para o Senhor Jesus. Eu quero lhe convidar nessa noite a fazer um esforço válido, sim, para esquecer nessa hora todas as preocupações, todas as aflições, tudo aquilo que tem deixado você aflito, angustiado esses dias. Vamos dar um tempo aí para essas coisas. E nessa hora vamos entronizar o nosso Senhor Jesus, porque Ele morreu e ressuscitou por nós. E Ele vive e está sentado à direita do Pai. E é a Ele que nós vamos adorar essa noite. E é sobre Ele que nós vamos falar essa noite. Porque Ele é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por todas as coisas que nós podemos ler e ver que tem acontecido nesse tempo, isso tem que edificar mais a nossa fé, porque é a prova daquilo que o Senhor deixou escrito para nós está se cumprindo, e que o grande dia que nós estaremos com o nosso Senhor na eternidade está chegando. A cada dia que passa é um dia a menos. Cada dia que passa mais próximos da eternidade com o nosso Senhor nós estamos. Amém? Então eu quero lhe convidar nessa hora a prostrar o seu coração. O Felipe aqui vai cantar uma canção e nós vamos acompanhá-lo em adoração. Se você sabe, cante a letra. Se você não sabe, medite na letra. Amém? E deixa o Espírito Santo de Deus visitar você nessa hora. Deixa Ele tocar no teu coração. Permita que o Espírito Santo de Deus faça algo na sua vida nessa noite. Anseie, deseje, busque. O Senhor Jesus disse que aquele que bate,
A porta será aberta, aquele que busca, encontra. Então vamos adorar ao Senhor essa noite. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Desde o princípio era o verbo daquele que cremos e ouvimos, Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o teu, maravilhado nos rendemos e cantamos. Lindo, lindo, lindo és, glórias, glórias e te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glórias, glórias e te dou, Jesus, Jesus. Glória, glória a ti, Jesus, Jesus, me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero, só quero ver você. Só quero, só quero ver você. Só quero ver você. O que é que os anjos Que os fazem se prostrar. O que é que os anjos vêm? Que os fazem cantar. Deus. O que é que os anjos vêm? Que os fazem se prostrar. O que é que os anjos vêm? Que os fazem cantar santo. Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Tu és santo, santo. Deus poderoso. Aleluia. Aleluia.
Nós rendemos graças ao Senhor nessa hora. Louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor. Deus, nós queremos declarar que só o Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. E nós queremos declarar nessa noite, Senhor, que Tu és bem-vindo em nosso meio. O Senhor é bem-vindo aqui onde eu estou. E o Senhor é bem-vindo, Senhor, na casa de cada irmão, de cada pessoa que cultua o Senhor junto conosco essa noite. Deus, em nome de Jesus, se faça presente no meio de nós. Manifesta a Tua graça e o Teu poder. Ó Deus, nós contamos com a Tua palavra, a palavra do Senhor que é verdadeira, que declara para nós que onde estiver dois ou mais reunidos em Teu nome, ali o Senhor se fará presente. Então nós tomamos posse dessa palavra e cremos que o Senhor nessa hora, Pai, visita cada lar, que o Senhor está conosco nessa noite, e nós queremos contar, Senhor, com Teu Espírito Santo, ministrando aos nossos corações a Tua doce e suave palavra, a Tua verdadeira palavra, em nome de Jesus, Senhor. Agracia-nos com a Tua doce presença nessa noite e ministra aos nossos corações. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Quero agradecer ao pastor José Berto pelo convite. Nós começamos a ministrar na semana passada e houveram algumas falhas técnicas, né? A internet não estava legal e a gente não conseguiu concluir a mensagem. Mas a mensagem ela não depende de quem está liberando, ela depende de quem é o autor da mensagem, o Senhor Jesus Cristo. E para a glória de Deus, né, aquilo que eu não consegui concluir na semana passada, Deus falou a nós, falou à igreja de Divinópolis, por meio da irmã Ana Cláudia, né, que era uma mensagem a respeito de fé, de crer nas promessas de nosso Deus. Amém? E o Senhor hoje traz outra mensagem, né? Eu creio que Ele vai fazer com que eu conclua nessa noite, irmãos. Em nome de Jesus. Quero falar para os irmãos nessa noite sobre o chamado de Jesus para nossas vidas. Sobre o motivo pelo qual nós recebemos dele, de Deus, a revelação de quem Jesus é. O Senhor Jesus, Ele nos convida, por meio do seu amor e graça, a sermos seus seguidores, seus discípulos. É um doce e amável convite, porque Ele sabe que se nós o seguirmos, o lugar que Ele tem preparado para nós, né? Então, nós que vamos segui-lo até o fim, nós sabemos aonde nós vamos chegar, porque Ele diz isso para nós por meio da sua palavra. Amém? Então, amados, o que eu quero compartilhar hoje é sobre ser discípulo, ser seguidor de Jesus, né? Que esse convite Ele faz a nós. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, ou o seu smartphone, no livro de Lucas, capítulo 9. Livro de Lucas, capítulo 9, a partir do verso 23. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim,
negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar a sua vida, este a perderá. Mas quem perder a vida por amor de mim, este a preservará. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se, ou prejudicar a si mesmo? Pois quando o Filho do Homem vier em sua glória, e na glória do Pai e dos santos anjos, ele se envergonhará de quem se envergonhar de mim e das minhas palavras. Em verdade vos digo, alguns dos que estão aqui, de modo algum, provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Aleluias. Verso 23, mais uma vez, Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é um convite que o Senhor faz a todos nós. Amados, Jesus, ele, por meio do seu amor e graça, ele se revela para nós. Ele prova para nós que ele é real, que ele existe. Chega um momento de nossas vidas que o Senhor ele chama a nossa atenção. E ele faz esse convite e diz para nós: se você quer me seguir, ele faz uma pergunta. Ele deixa para que nós escolhamos segui-lo depois da sua revelação para nós, depois que ele manifesta o seu amor e graça, depois que ele nos faz perceber a sua graça, bondade e fidelidade. Amados, falar sobre discípulo é falar sobre alguém que admira, que tem um mestre como um exemplo, como alguém de sua confiança, como alguém que ele quer ser igual a ele. Discípulo é um aluno, mas eu digo que ainda é mais do que um aluno. Porque um aluno, ele muitas vezes está numa sala de aula, não porque quer estar, mas por obrigação. Mas um discípulo, ele está aos pés do seu mestre por escolha, por opção, por desejo, por entender que é o melhor para ele. Então, por isso, um discípulo deseja estar aos pés do seu mestre. Dá certo, não? Tá. Amém. Então, irmãos, eu fiz aqui uma relação da definição da palavra discípulo. Então, a palavra discípulo, ela quer dizer o seguinte: quem recebe disciplina ou instrução de outra pessoa. Quem segue ideias ou imita a conduta de outro. Um discípulo é alguém que adota uma doutrina, filosofia, um ideal. Um discípulo é aquele que continua o trabalho de outra pessoa, ou seja, alguém que dá sequência ao trabalho do seu mestre. Um discípulo é alguém que espontaneamente se dispõe a seguir o seu mestre. Um discípulo é alguém que escolhe para si o seu mestre. Por quê? Porque confia naquele mestre. Então Jesus ele nos faz esse convite. Jesus ele se revela para nós, ele oferece para nós a salvação e depois ele diz para nós: olha, agora você tem uma escolha, se você quer ganhar a sua vida, se você quer ganhar a vida eterna,
Você precisa perder a sua vida aqui nesse mundo. Os seus ideais precisam ser substituídos pelos meus ideais. A palavra do Senhor nos afirma que os planos de Deus são melhores e maiores que os nossos planos. E nós precisamos crer nisso, porque é a palavra do Senhor. Certamente os planos de Deus são melhores e maiores do que os meus e os seus. Então, irmãos, discípulos, seguidores, admiradores do Mestre Jesus, esse deve ser o nosso papel. Nós estamos passando um tempo atípico, um tempo difícil, mas mesmo em meio a essa dificuldade nós podemos perceber a graça, o favor e o amor de Deus cuidando de nós, nos cercando. Então isso é um motivo para nós confiarmos no nosso Mestre. Amém? E eu quero falar aqui de algumas características de um discípulo de Jesus. Um discípulo de Jesus, ele observa atentamente o primeiro mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas, que é amar ao seu Mestre acima de todas as coisas. E eu aprendo, amados, que Deus, quando Ele diz assim, olha, o primeiro mandamento é esse, que você ame a Deus acima de todas as coisas, que você me ame acima de todas as coisas, não é porque Deus tem necessidade de ser amado por nós, mas é porque Ele sabe que o melhor para nós é que nós o amemos acima de todas as coisas. Porque se nós amarmos ao Senhor acima de todas as coisas, mais longe nós estaremos do pecado, mais distantes de cairmos em tentações, mais semelhantes com Cristo, mais cheios do Espírito Santo de Deus. Então, uma das características, de várias, de um discípulo, é amar ao Senhor acima de todas as coisas. Certo tempo eu me perguntava, Senhor, será que realmente eu amo ao Senhor acima de todas as coisas? Às vezes, quando cantava louvores de adoração ao Senhor, e louvores que muitas vezes declaravam, que Deus era tudo para mim, eu confesso que no passado muitas vezes eu ficava constrangido em cantar dessa forma. Mas eu cantava assim, Senhor, se o Senhor ainda não é tudo para mim, que o Senhor seja tudo para mim, porque eu sei que isso é o melhor para mim. Amém? Então, outra característica de um discípulo é o segundo maior mandamento: amar aos seus irmãos como a si mesmo. Foi isso que Jesus falou, foi dessa forma que Jesus resumiu os 10 mandamentos. Ame o Senhor Deus acima de todas as coisas e ame o seu irmão, o seu próximo, como a si mesmo. Então, quando nós amamos os nossos irmãos como amamos a nós mesmos, nós damos características de que somos discípulos de Jesus. Quando nós estendemos a mão ao caído, quando nós oferecemos socorro ao necessitado, quando nós socorremos, seja emocionalmente, seja financeiramente, seja materialmente falando, aquele que tem necessidade, nós estamos evidenciando que somos discípulos de Jesus. Outra característica importante de um discípulo de Jesus é ter a certeza, convicção da sua salvação. Ter a certeza de que nós somos pecadores, infratores da lei do Senhor, indignos. Mas a graça do Senhor nos alcançou e por meio da sua graça, do seu amor e da sua misericórdia, por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, eu tenho acesso à salvação.
Então o discípulo de Jesus, ele precisa compreender a graça, ele precisa entender que a salvação não é por mérito humano, não é pelo que eu faço ou deixo de fazer, mas a salvação, ela vem por meio da atitude, do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, um discípulo de Jesus, ele precisa ter certeza da sua salvação e compreender a graça de Deus, o favor imerecido. Nós não somos dignos nem merecedores da salvação, mas o Senhor nos faz salvos. Ele nos faz dignos por meio do sangue de Cristo Jesus. Amém? Outra característica de um discípulo de Jesus, ele necessariamente tem que ser homens e mulheres de oração. Homens e mulheres que buscam se relacionar com o Pai por meio da oração. Que por meio da oração glorificam a Deus. Que por meio da oração dão graças ao Senhor. Que por meio da oração pedem perdão pelos seus pecados. Que por meio da oração intercede por si próprio. Que por meio da oração intercede pelos seus irmãos, pela causa dos seus irmãos. Então, uma característica que evidencia o discípulo, outra característica, é que o discípulo necessariamente ele precisa ser alguém que ora constantemente, assim como as Escrituras revelam que Jesus orou constantemente. A oração, nós sabemos que ela é uma forma de nós nos comunicarmos com Deus, de nós comunicarmos a Ele o nosso coração, os nossos desejos e anseios, e de receber dele a direção. Foi isso que Jesus fez antes de escolher os 12 discípulos, os 12 apóstolos. A Bíblia revela para nós que Jesus ele passou a noite orando no monte. E quando ele desceu, ele sabia quem deveria escolher para ser os 12 apóstolos, os 12 discípulos de Jesus, amém? Então, outra característica do discípulo é ser alguém de oração, alguém que ora. Outra característica do discípulo de Jesus, ele vive por fé. Ele vive por meio dos ensinamentos que o Senhor nos deixou através das Escrituras Sagradas. Então, amados, viver por fé não é tão simples, não é fácil. Porque muitas vezes é muito fácil para alguns irmãos abdicar de algumas coisas, abrir mão de algumas coisas. Mas a fé, ela pede que nós possamos abrir mão de todas as coisas que o Senhor pedir para que nós abramos mão, para que nós desapeguemos. Certamente, amados, tem coisas que Deus vai pedir para eu e você fazer ou deixar de fazer, que não será nenhum sacrifício. Mas pode ter certeza que algumas coisas irão nos custar. Mas essa é uma característica dos discípulos de Jesus. Viver pela fé. Não vou mais fazer, ou agora eu vou fazer, porque eu creio no meu Senhor. A palavra do Senhor, ela nos declara que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Isso é muito forte. Então, nós somos pessoas que devemos viver pela fé. Pela fé no unigênito de Deus. Amém? Outra característica do discípulo de Jesus, ele é alguém que vive para agradar a Deus. É alguém que abdica dos seus sonhos para viver os sonhos de Deus. De repente, Deus, ele pode até traçar para nós algo
que já faça parte dos nossos sonhos. Ou não. Deus ele pode sonhar para nós coisas que vão de encontro àquilo que muitas vezes nós sempre desejávamos. E nós precisamos crer que Ele tem o melhor para nós. Amém? Que Ele é soberano, que Ele é grandioso, que Ele é majestoso, que Ele está no controle de todas as coisas. Nós precisamos crer, amados, como discípulo de Jesus, que o Senhor, Ele superabunda em seus servos. Ele abençoa com bens materiais, Ele abençoa com saúde, Ele faz prosperar. Assim Ele quer, porque Ele é Senhor. Mas um discípulo de Jesus, ele também precisa aprender a se posicionar quando as coisas não vão tão bem. Quando as coisas elas não estão do jeito que nós queremos. Jesus ele confia no Senhor em todas as circunstâncias. Como Paulo relata lá em Romanos, que todas as coisas, sejam elas agradáveis ou não, mas a palavra do Senhor, do nosso Mestre, a palavra que Ele deixou para os seus discípulos, foi que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E, amados, todas as coisas são todas as coisas. Ah, como é difícil se manter firme como um discípulo de Cristo quando as coisas parecem não estar tão bem, quando as coisas fogem do nosso controle, quando parece que o chão sumiu. Como é difícil se manter como um discípulo nessa hora. Não é fácil. Eu acredito sim, amados, que em momentos de dificuldade, tem hora que as coisas parecem que não estão dando certo, parecem que estão fora de controle. Eu acredito sim que no primeiro momento nós ficamos com as nossas emoções abaladas. Nós perdemos o chão. Mas é necessário que a gente recupere as nossas emoções. É necessário que a gente se restabeleça a nossa fé naquilo que o Senhor diz, porque o Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você puder, abra sua Bíblia no livro de Tiago. Tiago, capítulo 1. Olha o que é que a palavra do Senhor nos afirma. Meus irmãos, Tiago, capítulo 1, verso 2. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria. Observe, desliga por favor, porque tá. Considere motivo de grande alegria. Você já pensou que é uma grande alegria? Eu tenho certeza que assim como eu, em vários momentos da vida, grande alegria, grande gozo, grande prazer. Então Jesus diz assim para nós, por meio de sua palavra: tem de grande alegria. Deixa eu continuar. O fato de passardes por várias provações. Eita! O negócio agora ficou difícil. O Senhor, o nosso Mestre, Ele diz para nós, os seus discípulos: se alegrem quando passarem por dificuldades, por adversidades, por provações. Certamente não é fácil. E nós precisamos muito do socorro do Senhor para nos posicionarmos diante de uma situação difícil. Sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. Ou seja, sabendo que se você se posicionar, sabendo que se nós nos posicionarmos da forma correta, da forma que a Bíblia diz que eu tenho que me posicionar diante das provações, diante das dificuldades, que mesmo na dificuldade eu tenho que ser discípulo de Jesus.
sabendo que a prova da vossa fé, sabendo que por as provações eu passando com Cristo Jesus, isso vai produzir para nós, amados, perseverança, ensinamento. Isso vai nos ensinar a perseverar em meio às dificuldades, em meio aos dias maus. E a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Então deixa eu lhe dar uma notícia maravilhosa nessa noite. Alegre-se quando passar por provação. Eu devo me alegrar quando passar por provação, porque o Senhor me dá uma oportunidade de ser aperfeiçoado. O Senhor me dá uma oportunidade de, num tempo de crise, me parecer mais com o meu mestre, de você se parecer mais com o seu mestre. Aí eu vou relatar para você um caso muito conhecido. O livro de Atos relata que Paulo, enquanto servia ao Senhor, enquanto estava fazendo o bem, ele e Silas foram presos. Uau! Como é que pode? Eu estou servindo ao meu mestre, que é o Deus Todo-Poderoso, que é soberano, que é infalível. E aí, de repente, estou fazendo a obra de Deus e eu me encontro encarcerado, preso. E até apanhando, sofrendo no corpo as marcas de Cristo. E a Bíblia diz que Paulo entendeu, né? Foi ele quem escreveu que todas as coisas cooperavam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo compreendeu que as dificuldades iam fazer dele um cristão melhor, um servo melhor. O que Paulo fez? Junto com Silas, eles começaram a adorar. Eles começaram a engrandecer o nome do Senhor, mesmo em meio às dificuldades. Amados, eu acho que não existiu na minha e na sua vida, talvez, tempos tão propícios para nós abrirmos a nossa boca e declararmos os altos louvores ao Senhor. Declararmos que apesar de qualquer situação que nós estejamos passando, de que confiamos nele, de que ele é bom, de que o amor dele dura para sempre, de que nós reconhecemos a grandeza e o amor dele derramado sobre nossas vidas. Que grande oportunidade nós temos de fazer prova da palavra de Deus. Eu fico muito feliz quando eu medito sobre isso. Estamos passando por um momento de vale, de dificuldade, mas nisso nós temos uma oportunidade de provar do sobrenatural do Senhor. De experimentar de maravilhas que talvez eu e você ainda não experimentamos, porque o nosso Deus é infinito. Então você já pensou, em meio a tudo isso que temos passado, o que nós não podemos alcançar em Jesus? Você já pensou que em meio a essa dificuldade, Ele tem planos, Ele tem bênçãos, Ele tem novidade de vida preparada para liberar sobre a minha vida e sobre a sua vida, diante de um posicionamento de adorador, independente das circunstâncias? Reconhecendo que nós, sendo imerecedores do seu amor, mesmo assim Ele escolheu nos amar. Então, amados, louvar, engrandecer a Deus em tempo de aflição também é característica de um discípulo de Jesus. E eu acredito que essa característica é uma característica diferenciada. É uma chave diferente. Porque louvar e agradecer quando tudo parece bem, isso é muito fácil, muito simples. Mas, em meio a uma dificuldade, você entregar o seu coração a Deus em meio aos prantos, em meio à dor, em meio às incertezas terrenas, porque as certezas celestiais nós temos. Não é fácil, mas eu acredito que existe um romper
quando um servo do Senhor age dessa maneira. Quando nós fazemos o que Paulo fez, começou a adorar, encarcerado, começou a adorar, mesmo quando tudo parecia estar errado, mesmo quando tudo parecia não ter sentido, mesmo quando tudo parecia ter ido por água abaixo. Mas Paulo entendia que não tinha ido por água abaixo. E quantas vezes eu e você nos encontramos nessa situação e às vezes a gente pensa não tem mais jeito, mas eu quero encorajar você a agir como Paulo. Eu quero me encorajar a agir como Paulo em minhas dificuldades. Vamos louvar ao Senhor, vamos dar graças a Ele, crendo que todas as coisas estão debaixo do seu poder. Amém? Que prova nós temos aí, viu? Pela frente? Adorar a Deus, aprender, desenvolver uma adoração ao Senhor, gratidão ao Senhor em meio a essa dificuldade. Que lição de casa o Senhor está nos dando. Que privilégio o Senhor está nos dando. Oportunidade de crescimento espiritual. Oportunidade de atingir lugares que ainda não alcançamos. Aleluias. E para encerrar, amados, um discípulo de Jesus, ele faz tudo o que faz, ele segue o seu mestre, ele olha para o Senhor, porque a sua principal esperança é a eternidade. A sua principal esperança é quando aquele grande e glorioso dia chegar. Uau! Que maravilha! Que maravilha, que tremendo! É saber que está próximo, cada dia mais próximo, o dia que nós estaremos louvando a Ele eternamente, no lar celestial. Saber que nós estamos caminhando para o lugar que Jesus nos prometeu, quando Ele disse assim: olha, eu estou indo para um lugar preparar a morada de vocês. Eu estou indo preparar os vossos aposentos. Que coisa maravilhosa. Então o discípulo de Jesus, ele tem que ter permanentemente essa esperança. E quando nós falarmos disso, amados, os nossos olhos precisam brilhar. O nosso coração precisa arder de desejo, de vontade, de expectativa de estarmos nesse lugar. Quando eu falo desse lugar celestial, eterno, diante do trono do Deus Altíssimo, eu gosto de pensar nos dias que mais eu fui feliz aqui na terra, nos dias que mais eu tive expectativas. E quem, como criança, não geram expectativas grandiosas? Aí eu me reporto a momentos de lazer, às vezes a gente era criança, talvez você entenda um pouco do que eu vou falar. Tinha lá um programa de piquenique da escola, ou de um clube de mães, programado para 30 dias, e ia ter banho de piscina, e futebol, e diversão, em um clube diferente, algo diferente, e o coração da criança, o meu coração se enchia de expectativa, anseiando, desejando que esse dia chegasse, que esse dia tão especial chegasse. E quanto mais os dias se passavam, quanto mais próximo estava desse dia, mais a gente ficava ansioso. E eu lembro que quando chegava no final de semana desse piquenique, desse passeio, mais ansiedade ela ardia no nosso coração, ao ponto de nos últimos dias o sono já não ser mais o mesmo, ao ponto de no último dia já não conseguir dormir por tanta ansiedade, por tanto desejo de estar naquele lugar, brincando, me divertindo, tomando banho de piscina, que há 30 e tantos anos, não era tão comum como hoje. Então, amados, os olhos de um discípulo, uma característica de um discípulo é anseiar pelo lar celestial, pela morada eterna com o nosso Senhor. Amém? Mas enquanto isso, nós precisamos
ser discípulos aqui. Aguçar os nossos ouvidos, os nossos olhos, o nosso olfato, para aquilo que Deus quer fazer ainda na minha vida, na sua vida, por meio da minha vida, através da sua vida. Deixa eu falar uma coisa para você. O Senhor, Ele nos convida. Negue-se. Venha. Tome sua cruz. Todos os dias. Não viva os seus propósitos, mas viva o meu propósito. E por isso nós temos a oportunidade de viver maravilhas em Deus. Deixa eu te falar uma coisa. O nosso mestre, ele é infalível. Ele é incorruptível. É impossível que os seus planos não deem certo. Então, certamente, amados, ele é o melhor mestre que pode existir. Nessa noite, a minha oração é que o Espírito do Senhor, Ele trabalhe em nós, dentro desse entendimento, dessa compreensão de discípulo, de seguidor. Discípulo, aquele que segue por amor, aquele que segue porque acredita, aquele que segue porque confia, aquele que segue porque diz, não há outro caminho, não há outra escolha. Discípulo. Quero convidar Felipe para louvar. Nos levar aqui em adoração. Que aí no seu lugar você possa estar com seu coração contrito, prostrado na presença do Senhor. Que você possa adorá-lo junto conosco, por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele fez, e por tudo aquilo que Ele vai fazer. Amém? Ao Senhor, Pai, te louvar e te adorar, e queremos agradecer ao Senhor, Pai, porque Deus, o Senhor nos concede o rico privilégio de servir ao Senhor, de seguir aos teus passos, de ser chamados discípulos do Senhor. Deus, obrigado por tão grande, tão precioso privilégio.
Deus, em nome de Jesus, faça de nós discípulos, discípulos que honrem o Teu nome. Aperfeiçoa-nos, ó Deus, no Teu amor. Deus, em nome de Jesus, eu te peço nessa hora, visita, Senhor, cada irmão. Deus, coloca, Senhor, em nós a ótica do Senhor Jesus. Faça-nos enxergar como Jesus enxergava, como Jesus enxerga. Eu quero te pedir, Senhor, dá-nos o coração de Jesus, Senhor. Faça-nos sentir o que Ele sentia. Faça-nos sentir o que Ele sente. Deus, em nome de Jesus, que esse seja um tempo de despertamento para a Tua igreja. Um tempo de novidade de vida, Senhor. Deus, que seja um tempo, Deus, de arrependimento, Senhor, de quebrantamento, de dependência do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Nós contamos com a Tua graça e o Teu favor. Deus, em nome de Jesus, guia os nossos passos. A Tua palavra diz, ó Deus, em várias passagens, que o Senhor é quem sabe os melhores caminhos, que o Senhor é quem conduz. E nós queremos declarar nessa noite, Senhor, que é pelo Senhor que nós queremos ser conduzidos. Pega-nos pela mão e leva-nos pelos caminhos, pelas veredas da justiça. Esse é o meu pedido, essa é a minha oração. E eu já quero te pedir, meu Pai, que o Senhor visite cada lar, toque no coração e na mente de cada servo, de cada irmão, de cada um que Deus ouviu essa palavra, que Teu Espírito Santo possa trabalhar de forma poderosa em seus corações, assim como no meu coração, Senhor. Visita, Senhor, visita trazendo cura, trazendo libertação, regeneração, salvação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Nós oramos nessa hora e te rendemos graças. Amém. Amém. E amém. Louvado seja Deus. Mais uma vez eu quero agradecer ao pastor Joséberto e a sua família, a todos os irmãos, pela rica oportunidade. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Um abraço a todos.